Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe. Não é tudo isso. O Flamengo foi em voo fretado, o Flamengo montou uma outra estratégia para o jogo lá em La Paz. A estratégia não foi a estratégia de chegar em cima da hora, foi a estratégia de chegar um pouco antes. Sem sete. É? Que todo mundo faz. Todo mundo faz. Chega na hora do jogo. Todo mundo faz isso. Mas o Flamengo não, o Flamengo ficou lá. O Flamengo foi para La Paz. Né? Agora, o Flamengo perde o jogo com 2 gols brasileiros, né? É uma coisa. E o segundo gol, o Bruno depois acaba. O jogador que perdeu a mãe, acaba chorando e tal. O Vinha faz esse gol aí para a equipe do Flamengo. Eu não vou criticar o Tite, porque eu já estive lá em La Paz algumas vezes. Eu não sei, nem sei quantas. Não sei se 12, 14, eu não me lembro quantas vezes eu fui para La Paz. Mas todas as vezes que eu fui para La Paz, todo mundo refletiu o mesmo sintoma. Eu já vi jogador em La Paz começar o jogo valente e terminar o primeiro tempo no banco de reservas com aquela máscara para poder respirar. Eu já vi jogador que chegou meio cansado, já chega cansado antes de entrar em campo. Mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto que o Bubu fala é de poupar, eis a questão. Ou seja, tem jogo contra o Botafogo domingo, tem que poupar também. Tirou o Pedro contra o Palmeiras, tirou o Pedro ali, ele nem viajou pra La Paz. E depois tem a Copa do Brasil também, tem que poupar também. Poupa contra o Botafogo pra Copa do Brasil, e depois da Copa do Brasil, não sei qual jogo, mas tem outro jogo também. Então, poupa também. Próximo jogo do Brasileiro, o que gente, poupa, tem que poupar, tem que poupar. Hoje todos... Aí você mantém um jogador descansado. Bubu, hoje tem a ciência ao lado do esporte. Ele tá com o lactato alto. Você tá com o lactato alto. Então, o Bubu é o seguinte, eu sei que o torcedor do Flamengo deve estar chateado hoje. Bravo. Deve estar chateado. Mas vou dizer um negócio pra você. Quando tava 1-1, tava alguém chateado, não? Não. Porque era o resultado. Peraí, o Bolívar passou voando. Finalizou 26 vezes, estava bom? 1-1, ali era pra ter sido 3. O Flamengo finalizou 15. 9-4. O Flamengo finalizou 15. O time que não tomava gol nunca, pô. O plano... Ó, a gente elogiou aqui o plano do Abel. O plano do Tite deu errado. Ele botou 3 zagueiros, Devenir com 5 pra bloquear as laterais, não deu certo. Poupar jogador e mesmo assim com o elenco mais forte, Evolava conseguir, não conseguiu, perdeu. Acabou a invencibilidade. Aquela coisa que eu falava aqui, o Tite tá na frente do Abel porque não tá invicto, ganhou o estadual, mas tá invicto. Acabou, amigão, perdeu. Bubu, uma derrotinha você tá tirando no coração. Não, tá demais. Cara, não, é que a gente já cantava. A gente que você conhece avisou a e o nação Tite não te ouviu. avisou. É poupar demais. Conhece o quem? Conhece o quê? Quem conhece do métier, né? Não, a nação rubro-negra. Conhece a nação. O que você quer que faça com o Tite agora? Poupe. Eu acho que ele tá muito cansado. Você quer que o Tite se poupe? Eu quero que o Tite se O Braz disse que a culpa também é dele. Porque ele se reuniu com o Tite para decidir o que eles iam fazer nesse jogo. Então é perigoso. Então, a perigoso parte diretiva... porque ele decidiu com o Dorival Júnior também ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, e no final do ano mandou o Dorival Júnior Bem embora. lembrado, Zé lembrou. Tem um passarinho rubro-negro que me contou que já tem gente conversa aí que fica brava lá no Flamengo, quando alguém vai lembrar do Jorge Jesus. Que joga na quarta, descansa na quinta, descansa na sexta, descansa no sábado, joga no domingo, entendeu? Lá vem um fantasma do Jorge Jesus também. E o flamenguista que viveu aquilo em 2019? Esse é um fantasma. Vamos colocar os pingos nos is. Fala, Pedro. Jorge Jesus chegou, foi eliminado na Copa do Brasil e não tinha 3 competições. Se tivesse, acho que ele ia jogar do mesmo jeito, pra não, ganhar as 3. Achar uma coisa, só pra gente não falar que aconteceu uma coisa. A minha única dúvida, esse negócio de poupa, não poupa, ciência ou não, tal, essa é a questão. Eu só gostaria, por exemplo, que respondesse, ou o Flamengo fosse mais direto, né, já que o Braz conversou com o Tite, fosse mais direto com os torcedores. Porque o Tite lá atrás, ontem o Rafael falou uma coisa, o Rafa Marques falou isso, e a gente já sabe, o Pedro também comentou quando o Tite falou, deu essa declaração. Olha, humanamente, nós não podemos ganhar todas as competições, ou seja, ele já está preparando a cama lá na frente, porque se não conseguir ganhar o título e tal, porque todo mundo espera que esse Flamengo, pelo menos, brigue nas 3 competições. Só que assim, eu acho que o torcedor flamenguista, a grande curiosidade do torcedor flamenguista é o seguinte: qual é a prioridade do Flamengo? Isso é o problema pra mim. Qual é a prioridade do Flamengo? É o Campeonato Paulista? É o Campeonato estadual que o Tite poupou contra o Milionários para jogar a final da Copa final do Carioca com 3-0 na frente com a vantagem. O Flamengo pode ficar em segundo. O Flamengo pode ficar em segundo. Porque o tiro aqui, a mira tá aqui, tá no Tite, mas vamos ser justos.
Aí eu O Tite botou o time titular no jogo da volta por ordem da diretoria. Botou Nova Iguaçu, né? Então ali não era ciência, não era política. Era política. Então, assim, eu gostaria só de saber, que acho que o Flamengo, ou o Braz, ou o Tite falasse, olha, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, a nossa prioridade é a Copa do Brasil, porque senão não tem sentido contratar um elenco tão recheado de grandes jogadores assim. Entendeu? Porque assim, se o treinador fala que não pode ganhar as 3 competições, se depois, logo em seguida, ele começa a poupar jogadores repetidamente, e aí tem a questão da ciência, tem a questão das coisas que eu respeito, né, estudando, vendo, sabendo também como é o dia a dia, que tem muito jogador que se você falar joga, o cara joga. Tem muito isso, tem muito treinador que se esconde atrás da ciência, atrás do tal de lactato. Não, seu lactato, a temperatura da sua coxa, o teu salto quando você salta. Tem um monte de coisa aí que o treinador também se esconde e não tem coragem de tirar o jogador e fala que ele está cansado, que precisa descansar. Tranquilo, isso faz parte do futebol e faz parte do jogo. Beleza. A única coisa que eu gostaria de saber qual é a competição oficial do Flamengo. Ainda o Corinthians começou o ano passado querendo ganhar a Copa do Brasil, foi parar na Sul-Americana. Sim, Pascoal, mas o Corinthians não tinha. E aí teve que o Corinthians não tinha. Teve que se dividir para sair da zona de rebaixamento. Mas o Corinthians não dá, com todo respeito, não dá para comparar. Não dá. Corinthians e Flamengo, como diz Bruno Henrique, estão em outro patamar, Pascoal. Outro patamar. Sim, mas eu acho que não tem especificar uma competição. O Flamengo tem elenco, tem qualidade, tem treinador. Não é isso que está acontecendo para jogar todas as competições. Em segundo lugar no grupo dele agora. Aí é um outro aspecto. O Flamengo tem 4 pontos, o Flamengo, não é? Tem 4 pontos. O ano passado ficou em segundo, caiu do mais um jogo em casa. É isso que está acontecendo na Libertadores, hein, Pascoal? O Bolívar é o seguinte, o Bolívar, todas as vezes a Libertadores da América, o Bolívar se classifica pelo fator altitude. Todo mundo que vai... O Palmeiras foi jogar lá o ano passado, botou um time A campanha do ano passado é só pelo... Não é completamente reserva. Não, só uma coisa. É um bom time. É só pelo desempenho na altitude. Porque esse time ele é muito bem arrumado. Na altitude o desempenho dobra, é igual a LDU, na final da Recopa contra o Fluminense. É um time lá em cima no morro. E aqui, ele quando jogou com o Palmeiras, botou 5 jogadores na defesa. O ponto que eu acho... Inclusive o time ontem, só para completar, o Vaca e o brasileiro. Só para completar aqui rapidinho. Bom, time organizado. Mas lá em cima o papo é outro. E só para completar, por que eu acho que... Vocês todos estão dando as visões, mas o torcedor do Flamengo está olhando a classificação e, está em segundo. Ano passado ficou em segundo, pegou o Olímpia e não avançou. Se ficar em segundo, né, e decidir fora, pode pegar Palmeiras, Atlético, River. Esse é o problema, porque as pessoas confundem a Libertadores da América. A Libertadores da América não tem jogo que não seja mata-mata, nem na fase de grupo. Todo jogo da Libertadores é mata-mata. Porque você tem que eliminar o seu adversário da pontuação, você tem que eliminar o seu adversário da possibilidade de ser primeiro do grupo. Porque o Flamengo corre o risco de pegar o River Plate. É isso. O Flamengo corre o risco de jogar contra o Palmeiras. Se ele for segundo do grupo, porque muda de pote. Mas ele vai poupar, imagina, se pegar o Palmeiras na frente, vai poupar de novo? Ela vai poupar toda hora, poupando. Mas contra o Palmeiras poupou o fim de semana, Rodrigo. O problema para mim, o Tite, para mim, ele tem uma resposta. Ele está exagerando em poupar e está poupando no jogo errado. Eu consigo assim. Eu consigo entender. A gente não vai brigar com a ciência. Se não dá para escalar, não escala, não precisa brigar com a ciência. Agora, é o mesmo ponto que eu estou defendendo desde o início da semana. O Palmeiras tem ciência no Palmeiras? Só não pode interditar o debate. Tem cara lá que puxa, planejamento. Lá. Porque eu não estou conseguindo ver, desculpa, eu não estou conseguindo ver que ontem até o repórter, foi o Edson Viana da Globo, ele fez uma pergunta sobre Tite, você está numa encruzilhada, porque assim, eu não consegui entender ainda, e aí pode ser que com o tempo ele fale, ele verbalize, ele falou, olha, foi uma decisão do clube, ou seja, foi política a taça do estadual, precisava ter uma taça. Então, entendemos que a prioridade era o estadual. Prioridade 1, estadual. Passou o estadual. Temos agora Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ele está numa encruzilhada que com as opções dele, e a gente vai tentar começar a entender esse jogo contra o Amazonas agora, que é a ida, que eu acredito que o Flamengo vai de pé embaixo no acelerador para ficar tranquilo na volta, para dosar. Também contra o Amazonas. Não, tem que fazer. Também, contra não quem vai jogar, com todo respeito. Porque se voltar com empate, vai ter que botar o pé no acelerador na volta. Aí é uma data a mais. O que eu acho que o Tite vai ter que responder, esse debate ele não pode ser interditado por causa de ciência, porque são duas coisas distintas, é qual é a prioridade? Porque contra o Palmeiras, o De La Cruz e o Pedro saíram, o resto foi. Então não teve uma organização específica para o jogo contra o Palmeiras. Para a Libertadores, não teve uma organização específica para o jogo contra o Milionário e para o jogo contra o Bolívar. Foi uma aceitação do fator altitude. Então é o quê? Ele vai de pé embaixo agora
na volta, nos 3 jogos de volta da Libertadores, Claro. ele vai de pé embaixo no jogo de ida da Copa do Brasil, ele vai de pé embaixo no Brasileiro para fazer uma pontuação que o permita estar sempre aí nas primeiras colocações. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aqui análise para vocês diárias do Flamengo. Então, se você é novo, podendo ajudar, deixa aquele like, se inscreva, galera, ative o sino e também sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos.